Gálatas 2, do verso 17 até o 21. Aqui nós temos um exemplo de uma pessoa que viveu sob a lei e era uma pessoa muito cruel. E quando ele era cruel e maldoso, ele achava que estava defendendo Deus. O apóstolo Paulo, quando ele vivia na letra, na regra, e ele chicoteava pessoas, matava pessoas, prendia pessoas, prejudicava muitas pessoas, e ele no seu coração pensava que estava fazendo um bem para as pessoas. Ele odiava Jesus e os seguidores de Jesus, e achava que Jesus era um grande mal para a sociedade humana, e ele queria preservar a religião judaica. Mas Jesus era o Filho de Deus, só que ele não sabia que era o Filho de Deus. Então havia uma necessidade de Deus se revelar para esse homem. Só que havia um grande engano que levantava uma grande muralha de separação de Deus entre ele e Deus. O engano. E até hoje o engano, o desconhecer a verdade, faz com que as pessoas levantem uma barreira entre Deus e ele. É por esse motivo que Jesus chegou para os discípulos certa vez e disse assim para eles: vocês têm que conhecer a verdade, porque a verdade é a única coisa na terra que vocês têm, que pode livrar você das prisões, dos enganos, é a única coisa que pode livrar vocês de ter uma vida errada na terra. Em João 8,32, e Saulo, ele conhecia toda a Torá, e era professor, e era jovem, mas era muito elogiado pelo Sinédrio, que era um conselho que comandava a religiosidade judaica em Jerusalém. Então, naquela experiência que ele ia para Damasco para prender, chicotear, maltratar cristãos, os seguidores de Jesus, que eram conterrâneos deles, ele teve essa experiência. Quando ele caiu por terra e aquela luz tocou ele, e ele ouviu a voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele imediatamente disse: quem és tu, Senhor? Ele sabia que era o próprio Jesus que estava falando com ele, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, aquele que tem poder para salvar almas e livrar da condenação eterna, e fazer com que eu e você nos tornemos imortais, eternos, porque todos que nasceram espiritualmente de Deus e da água, essas pessoas nunca vão experimentar a morte, a segunda morte, nunca. Nós podemos experimentar a morte física, o óbito natural, mas nunca mais nossa alma será condenada, estaremos eternamente com o Senhor. E só Deus deu poderes para o Filho dele, Jesus Cristo, para salvar almas, educar almas, para conectar você com Deus, para que você não viva sendo regrado, dirigido, controlado por regras externas, rituais externos, mas que você tenha um governo subjetivo do Filho de Deus, que você tenha uma intimidade com esse Deus que se dispensou para dentro de cada um quando nasceu da água e do Espírito. Então todos que confessaram Jesus como Salvador e foram batizados, eles têm a habitação do Espírito Santo. Você não precisa de uma regra externa para guiar, dirigir a tua vida. Deus entrou para dentro de cada um de nós, para que aqui de dentro possa te dar as instruções, os ensinamentos, a direção, a sabedoria do que você deve fazer na vida, de manhã, de tarde, à noite. Não mais com a sabedoria humana e terrena, mas com a sabedoria divina. As pessoas hoje costumam viver, decidir, optar, acreditar em coisas que não vêm de Deus e que não é de Deus. Então eles vão viver os seus dias baseado naquelas concepções internas que eles aprenderam aqui na terra. Mas nem tudo que nós aprendemos aqui corresponde à verdade divina, que é o dono do céu e da terra e tudo que nela existe. A única verdade é o falar divino, e o falar divino está aqui, é nessa palavra aqui. Levanta a tua Bíblia. Isto é o falar de Deus para o homem. Isto é o falar de Deus para o homem. Você não tem outra bússola, GPS na terra que vai te dar sucesso, se não for a revelação que Deus deu ao homem, que é a Bíblia. Não existe outro caminho. O homem gosta muito de cumprir regras, adora, porque ele não tem que se negar, ele não tem que melhorar o caráter, ele não tem que se humilhar,
ele não tem que perdoar, ele não tem que ser humilde. É muito fácil, é só cumprir uma regra. Mas quando você entrega a tua vida para Deus, você não pode mais viver cumprindo regras. Você tem que ter uma transformação interior de caráter. Você tem que ter uma transformação da tua vida aqui no coração, porque Jesus, Ele te ensina a ser como Ele é. E você olhando na Bíblia como era Jesus, Ele sabia perdoar, Ele era fiel a Deus em todos os aspectos, em todos os momentos. Ele amava as pessoas, ajudava as pessoas, orientava as pessoas, supria as pessoas, curava as pessoas, libertava as pessoas das perturbações psicológicas. Ele viveu para investir nas pessoas. Ele mostrou o que Deus quer com cada homem que Deus colocou na terra. E o plano de Deus se resume no seguinte: não é que você fique cumprindo regras externas. Deus quer entrar para dentro de cada filho que Ele criou. Ele quer entrar, e lá de dentro Ele quer te reeducar com a verdade, para que todas os enganos e mentiras e fraquezas que estão lá sejam dissipadas pela verdade, porque a verdade de Deus é sabedoria e luz. Quando ela entra, dissipa a ignorância, que é as trevas. Quando você quer saber o que é ignorância, é a pessoa que não conhece a verdade. E que a pessoa que não conhece a verdade, muitas vezes está sendo guiada por coisas que são mentirosas e enganosas. A letra mata, mas o Espírito edifica. O que é a letra? Regra externa. A igreja vive ainda os padrões da regra externa, porque se você conhecer essa palavra e aplicar ela como regra, mas não como estilo de vida, você está na regra. Se você ler essa Bíblia e intelectualmente entender ela e não praticar, você está na regra, amém? E se está na regra, a letra mata, você não tem vivificação do Espírito. As pessoas vão olhar para você e vão achar um ser humano, mas não um ser que tem, cujo conteúdo é Deus. Então é por isso que nós temos que, quando ler a Bíblia, não para ficar com a cabeça cheia de doutrina, mas para essa palavra que é lei espiritual governar os teus membros, o teu coração, para que as pessoas na comunidade, na família onde tu vive, na comunidade, saibam que Jesus não está numa sepultura, Ele ressuscitou e está governando você, e você expressando-se através de você. Deus tem que fluir através da tua vida. A tua alma tem que estar sujeita à autoridade divina que está no teu espírito. E tu vai aprender que Deus está dentro de ti, que deve te governar por este livro. Não é uma regra externa.